Bom, dando continuidade então aqui nas nossas aulas que fazem referência à questão dos aspectos ambientais, a gente estava prosseguindo, nós paramos na última aula nos aspectos que se relacionam com a acústica, e hoje a gente ia falar do aspecto lumínico. Uma coisa interessante para o aspecto a ser observado nos aspectos lumínicos é que nós temos um grande conflitante do aspecto térmico com o aspecto lumínico. Normalmente, quando você tem uma boa situação térmica, você tem uma situação lumínica não tão interessante, porque para a questão térmica no Brasil, a gente precisa se proteger do sol. E ao se proteger do sol, a gente está fazendo uma vedação, que normalmente não é uma vedação transparente que vai deixar passar a luz. Porque uma vez passou a luz, ela também vem com radiação. E necessariamente vai estar aumentando a zona de calor dentro dos ambientes, dentro da edificação. Portanto, é por isso que normalmente nós vamos ter um fator conflitante, porque o sol vai estar gerando essa radiação e a gente vai ter que se proteger dele, mas vamos quebrar a iluminação. Mas percebam que existem maneiras de a gente trabalhar num projeto para fazer com que ele seja adequado, tenha uma quantidade boa de iluminação, porém os raios solares possam ser filtrados a partir de anteparos. Notem que aqui a gente tinha estudado anteriormente os brises, e esse esqueminha aqui, ele exemplifica uma solução de fachada, onde o sol bate em anteparos que estão aqui, ó, na horizontal. Esse raio aqui de luz, ele não vai conseguir penetrar de forma direta na edificação, porque ele bate no anteparo, porém, por reflexo, a luz, ao bater aqui nessa superfície, vai retornar a luz para dentro do espaço interno. Obviamente que esse não é o único reflexo, e a luz que bate nos objetos que estão aqui na posição externa da edificação também vai refletir de forma indireta, penetrar no espaço pelo vão entre um anteparo e o outro. É interessante você observar também que, apesar disso, a radiação não é totalmente filtrada por um anteparo como esse. Querendo ou não, um pouco de calor vai passar, porque a radiação refletida também gera calor, e aquela que é gerada, o calor que é gerado aqui no próprio mecanismo de anteparo, ele também consegue aquecer o ar que está adjacente a ele, e um vento que penetra aqui no espaço vai passar por uma zona de calor contígua a esse anteparo por convecção. Então ele vai estar sendo aquecido do mesmo jeito. Um dos trabalhos dos arquitetos mais difíceis é fazer esse equilíbrio entre iluminação e renovação do ar, porque normalmente eles são conflitantes. Mas você vê que aqui tem um estudo de fachada de um projeto que objetiva fazer justamente isso. Percebam que aqui ele tem um anteparo de fachada, tem uma estrutura solta que é articulada, e aí você percebe que o sol, apesar de não penetrar, ele consegue dar essa reflexão, e ele acaba penetrando no ambiente de maneira indireta. A luz consegue, muito embora a luz direta não consiga penetrar no espaço. E as duas maneiras de a gente trabalhar com a luz natural, uma delas é com a luz direta, a outra é através da reflexão, ou utilizando a transparência de algumas superfícies para fazer com que esses objetos permitam a entrada de luz. Normalmente, a iluminação indireta ela vai ser mais adequada para que você faça um trabalho ou realize uma atividade. Questão lumínica, ela normalmente está relacionada com atividade. Quantidade de luz que é necessária para que uma determinada atividade aconteça. As normas ABNT, elas indicam os padrões luminotécnicos para a qualidade de um trabalho de acordo com o tipo de trabalho. Então você vai ter uma quantidade X
de lumens que vão estar acontecendo em um determinado espaço para que ela seja adequada. Nós não vamos aqui se focar nessa questão de saber quantos, qual que é o valor, qual que é a taxa exata de iluminação, a taxa lumínica para que uma atividade seja exata. Vamos nos preocupar aqui somente com os fatores que são importantes observar para que a gente tenha uma visão geral do que é adequado ou não para uma resolução de iluminação. Normalmente é importante que a luz penetre no espaço vindo da porção frontal e ela não esteja em posição contrária ao usuário do espaço. A luz tem que vir sempre pela frente da atividade, não por trás, porque normalmente um usuário vai pegar, vai ser uma barreira para a iluminação e vai gerar sombra na sua área de trabalho. Você vê que aqui, ó, à direita, nós temos uma condição que na verdade ela nem está vindo pela frente, ela vem pela lateral. Mas perceba que a fonte de luz não encontra o usuário como um anteparo até chegar no local de trabalho, que nesse caso aqui seria a mesa. A quantidade de luz está bem adequada para esse trabalho e ela está vindo a uma posição correta. Mas a gente precisa tomar o seguinte cuidado. O excesso de luz também é um problema, porque o clarão de luz ele vai ofuscar e a gente precisa também ter outro cuidado. Note nessa sala aqui embaixo que a quantidade de luz aqui, ela já torna a atividade não muito agradável, porque ela acontece em excesso. A gente tem uma janela aqui de fachada livre, então ela tem vidro de fora a fora, tem muita luz penetrando nesse espaço, e nos espaços principalmente onde nós temos projeção de imagem, o excesso de luz pode causar tanto ofuscamento quanto pode não nos dar a percepção do que está acontecendo na tela. A luz vai ofuscar o desenho da tela também. Então a gente teria que ter cuidado. Aqui nesse caso perceba que ele girou o monitor para um único local onde a janela estaria reservando luz em menor quantidade. Mas com certeza a gente não tem aqui uma condição tão ideal, porque mesmo virando para cá, tem muita luz e esse monitor não vai ser enxergado da mesma maneira que se ele tivesse virado para digamos, para a maior porção de pouca luz possível no espaço. Ou seja, digamos que a janela tivesse, o vídeo tivesse acontecendo só nessa fachada e ele tivesse de costas para ele. Então o lado de cá seria todo mais escuro e não teria luz nem por reflexão, porque é da gente imaginar, a foto não mostra, mas esse tanto de janela que tem aqui, ele provoca luz nas paredes que são anteriores aqui na parte anterior dessa sala. E com certeza, se for uma parede clara, que normalmente né, ela vai refletir essa luz e vai voltar para o monitor de novo. Outro aspecto que é interessante observar é o aspecto da reflexão. Do mesmo jeito que a gente viu agora há pouco, que a reflexão ela é necessária acontecer para que a luz penetre no ambiente de maneira mais delicada, a reflexão também pode ser o vilão do cenário. Quando você coloca uma superfície exposta a uma quantidade de luz muito grande e ela é muito brilhosa e reflexiva, você acaba causando esse efeito de clarão que tem aqui nessa mesa. Essa mesa com certeza não é uma mesa branca, mas ela está aparecendo aqui na imagem porque há tanta luz vindo lá de fora de um céu que está branco, que é o que a gente vai enxergar. E esse clarão vai causar um ofuscamento e é interessante a gente ter cuidado com ele. Quando a gente fala de lumínica, de questão lumínica, normalmente estamos fazendo referência também à questão luminotécnica, que é você abastecer um espaço, quando chega o horário noturno, com luz artificial. Eu não vou aqui me concentrar na questão lumínica, porque nós temos aqui na faculdade a disciplina específica, uma das oficinas de vocês, eu inclusive estou dando a luminotécnica, então eu vou reservar, como é um assunto muito extenso, eu vou reservar esse comentário, esse detalhamento específico nessa disciplina. Não vou concentrar aqui somente na iluminação natural. A gente vai perceber, especialmente nos ambientes residenciais, que existem espaços, você vê que normalmente a questão lumínica tem que estar acontecendo uma atividade de trabalho. Por exemplo, você senta numa mesa para estudar, senta numa mesa para realizar uma atividade, uma tarefa doméstica que precisa de habilidade manual. A luz é maior. Já no espaço onde a gente tem a projeção de imagem, a proporção é contrária. Você precisa de uma quantidade de luz menor. Para a questão lumínica propriamente desse espaço, quanto menos luz, melhor, e se possível, nenhuma.
Só que a gente não pode esquecer que uma casa, ela não está envolvida só com a condicionante lumínica. A gente precisa pensar nas questões funcionais, nas questões térmicas, nas questões acústicas e várias outras. E a gente vai perceber que, se a gente simplesmente pega um home theater e fecha ele totalmente, veda, lembra que eu falei da questão acústica e que a gente precisa de superfícies porosas? Um ambiente como esse, ele precisa ter uma acústica boa. E normalmente a gente vai ter o quê? Fibras, tecidos, tapetes, cortinas, que são porosas e, portanto, eles são alvos de retenção de poeira. Esse ambiente, ao ser totalmente fechado, ele vai virar uma fonte de proliferação de fungos, bactérias, ácaros e todos os outros micro-organismos que vão vão tornar esse ambiente um espaço de extrema insalubridade. Então a gente precisa se preocupar sim com a renovação do ar, com a quantidade de sol que entra, porque afinal de contas a radiação nesse caso é necessária para exterminar as bactérias e fungos que poderiam se proliferar dentro desse espaço, e a gente não vai vedar totalmente o espaço. Porém, quanto menor as proporções, melhor. Note que nesse ambiente aqui nós temos uma condição extremamente adversa para um home, uma janela enorme. O que acontece? Perceba que aqui na tela de projeção, ó, o desenho da janela está todo refletido aqui, impedindo a acuidade visual. Aí você fala, ah não, mas eu posso descer aqui, ó, como aqui já está no desenho, os blackouts, que iria impedir totalmente a luz. Totalmente coisa nenhuma. Blackout ele não impede totalmente. No encontro de uma janelinha com a outra, ou mesmo nas bordas dela, fica uma fenda. Mesmo que você dê um trespasse, a luz bate na persiana ou na cortina e volta para a parede, fica uma fitinha de luz na parede. Pode acreditar, aquela fitinha normalmente é a que vai bater no meio aqui da tela. E ela incomoda. Mas para isso a gente tem recursos como clausuras, que é uma estruturinha que a gente coloca na borda para fechar o canto da cortina, que pode ser de madeira, pode ser de poliestireno, pode ser MDF, do material que você quiser. O importante é que ele tenha um formato em L, que ele consiga pegar o canto da cortina e fechar, cobrindo a frente dela para que a luz não tenha condição de voltar. E aí a gente garante, numa situação como essa, o correto isolamento da iluminação. Porém, é importante ressaltar também que normalmente ao se projetar um home, a gente evita, se estiver na lateral, colocar a janela muito longe da tela. Por quê? Isso quer dizer uma condição de quase frontalidade em relação a ela, que vai gerar um reflexo. E janela oposta ao local da tela de projeção é o local que a gente menos evita. Primeiro porque normalmente esse local vai ter um sofá. E se você tem um sofá ali, a janela fica de acesso difícil. E segundo, porque a condição de janela na lateral oposta é a condição de frontalidade total. Quer dizer, reflexo total na tela. Então a gente evita esse tipo de coisa. Mesmo assim, as janelas de ambientes como esses normalmente devem ser projetadas com uma dimensão menor. Ele deve ser suficiente para ventilar o espaço, mas deve ser pouco para não influenciar tanto na questão da acuidade visual na imagem de projeção. Outra coisa, quanto mais fechado esse ambiente for, melhor. E há de se entender também, é interessante para vocês compreender, o conceito de home theater. Quando nós temos um espaço, e ele é simplesmente um espaço aberto como esse aqui de baixo, não tem um tratamento acústico, não tem materiais, não tem equipamento, como caixas distribuídas ao longo do ambiente, a gente não considera ele um home theater, ele é uma sala de TV. Quando o espaço é fechado, condicionado acusticamente, tem isolamentos, tem equipamentos, eles são distribuídos ao longo de todo o espaço, aí sim a gente começa a chamar ele de home theater, tá? Aqui a gente vê um exemplo de uma situação onde a questão lumínica, na verdade, ela está sendo utilizada não para desempenhar uma atividade laboral, mas uma atividade de lazer, por exemplo. E numa área externa, onde provavelmente a contemplação ou a sensação de você estar num ambiente mais fresco,
ela somente não seria agradável porque é uma varanda extensa, o sol bateria rasante, e aqui nós estamos trabalhando com um anteparo, onde a luz não é totalmente aniquilada também, né? Não iria escurecer o ambiente contíguo a essa varanda, mas reduz o sol direto intenso, causando a situação mais agradável para eu estar nesta varanda. E isso é um tipo de solução que a gente, quando estava estudando a questão higrotérmica, nós vimos até umas brises que elas são assim superiores, né? Não sei se você lembra. E é uma condição que não é uma novidade, é uma solução bastante comum. Aqui talvez o diferencial dessa solução, por exemplo, seja a alternância aqui entre, ele colocou aqui um vidro jateado, né, para deixar passar a luz, e umas brisezinhas para que o sol, quando bater inclinado, só dê iluminação indireta. E aí a gente volta de novo àquele questionamento que eu fiz em relação à exposição da luz a materiais muito reflexivos. Note que a gente tem aqui, ó, uma área onde não só materiais reflexivos, materiais muito claros frente a uma área de alto grau de exposição. Não sei se dá em vocês essa sensação, tem que falar no plural, porque quem vai assistir, vão assistir vários, né? Mas eu, quando olho para essa área externa aqui, eu fico cego. Eu vejo um clarão aqui e, com certeza, lá nesse local, na real, eu estaria sentindo muita dor na vista, né? Já aqui, o material, além de ser claro, ele é liso, né? E tem essa superfície aí polida. O que vai acontecer? Eu não somente vou ter o ofuscamento pela quantidade de luz, mas pelo reflexo da imagem, que é uma coisa bastante desagradável. Aqui a gente pode até ter essa situação, mas perceba que ela foi amenizada pelos objetos que foram colocados acima desse piso, que novamente é reflexivo. E é interessante a gente ter cuidado com essa questão daqui, por exemplo, como ela está comunicando com a área externa, ela vai ter consequências não somente na questão lumínica, ela vai ter consequências funcionais, por exemplo. Você vai ter um piso lá fora que é polido, e é uma área externa, quando chover aqui, muito provavelmente, você vai ter uma área escorregadia e perigosa. Então a gente evita esse tipo de situação. E aí a gente vai voltar de novo na questão da cor, porque a cor também tem influência lumínica. E eu andei pesquisando na internet outro dia e descobri que existem regiões da Grécia onde as pessoas têm alto grau de degeneração macular, que é esse problema que eu também tenho na visão. Meu olho esquerdo tem uma degeneração. E muito provavelmente a minha degeneração foi causada por exposições contínuas à luz. No meu caso, eu acho que foi um pouco minha época de praia e um pouco do projetor de imagem, que eu dou aula todo dia de frente para ele. E muito provavelmente ele uma hora afetou minha retina. E infelizmente isso não tem retorno, né? Você só consegue estabilizar. Mas essas pessoas daqui dessa região provavelmente têm esse problema em grande quantidade, né, em número maior que em algumas cidades, porque lá a cidade é toda branca. E essa quantidade de luz que reflete nessas fachadas gera ofuscamento nas pessoas. E ela com certeza isso vai ter um reflexo na sua saúde ocular, né? Agora, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma situação onde seria interessante que a cor da edificação fosse escura, porque nessa situação aqui de reflexo eu teria menos ofuscamento, né? Uma casa toda branca, por exemplo, exposta ao sol, talvez não seja a melhor coisa a ser vista num dia extremamente ensolarado. Então pode ser uma boa sacada do profissional entender que a cor não seja tão clara, especialmente em países tropicais como o nosso, e em situações de extrema exposição, que aqui a gente vê que a gente não tem nem umas arvorezinhas para dar uma reduzida aqui nesse impacto, né? Tanto no exemplo de cima quanto aqui no de baixo. Apesar da gente perceber que aqui, logo logo vai ter alguma coisa quando sair da estação do frio, né? Mas seria um reforço interessante
entender a questão da cor. E aí, só reforçando de novo mais um esqueminha, onde vocês veem a iluminação acontecendo de maneira indireta, através de duas soluções de anteparos solares. E aí a gente sai um pouquinho da questão lumínica e começa a trabalhar com a questão da qualidade do ar. A qualidade do ar está relacionada com dois fatores principais. Você precisa, na verdade, a distância entre as fontes poluidoras ou as fontes de partículas sólidas, líquidas ou gasosas que estão suspensas no ar e, portanto, vão penetrar no espaço, e a quantidade de aberturas voltadas ou não para esse sentido aí dessas fontes poluidoras. É importante averiguar que a gente vai ter vários tipos de fontes poluidoras e em diversos estados, né? A gente pode pegar, por exemplo, o lixão aqui como exemplo. Isso aqui é foto do lixão daqui de Brasília mesmo, tá? E ele vai ser, na verdade, uma fonte poluidora através de partículas gasosas, porque vai acontecer uma fermentação aqui, né? Nós vamos ter gases saindo dessa região e esses gases vão gerar um inconveniente de qualquer edificação que esteja próxima a eles. Já quando a gente está numa situação como esse, que é um terreno todo de um terreno pozolânico, né? Que ele tem essa área de barro de poeira, ele vai, com o vento ou com o movimento das pessoas, levantar partículas sólidas, né? Que é uma coisa que vai acontecer numa... Opa, espera. Não é isso. Sem querer. Que é uma coisa que vai ser bastante agravada se a gente pensar aqui, por exemplo, não somente no movimento das pessoas, mas imaginem carros transitando por essa área. Seria um intenso fonte de poluição do ar, né? De levantamento de partículas. E o que vai acontecer então? Como é que a gente vai equalizar essa situação? Se a gente pensar na questão das aberturas, é uma situação extremamente delicada e complicada. Porque ao mesmo tempo que se você abrir a janela para o lado dessas fontes poluidoras, você vai ter uma entrada de partículas. Mas se você fechar, a qualidade do ar dentro do espaço também não vai ser boa, porque o ar, para ser saudável, ele precisa ser renovado, precisa entrar por uma abertura e sair por outra. Lembra que a gente começou a conversar sobre ventos dominantes? E a gente falava lá que os ventos dominantes em Brasília, numa determinada época, fica a sul, a norte. A gente vai torcer para que essa fonte poluidora ela não esteja virada para o lado dos ventos predominantes. Por quê? Dessa maneira, se você abrir para o lado dos ventos predominantes, você tanto pode evitar o acesso das partículas, quanto você vai renovar o ar. Nas situações onde a gente não tem essa condição, na verdade, a gente não vai poder interagir através de janelas e de aberturas. A solução vai acabar sendo outra. Normalmente, nós temos... Aqui na própria foto você consegue ver um exemplo muito bom. Ó. Perceba que aqui ao redor dessa área de pozolana, nós temos vegetação. Normalmente, colocar a vegetação, ela vai servir como filtro para a maioria dos elementos que mudam a condicionante da qualidade do ar. Porque se você coloca a vegetação, tanto a grama quanto as árvores, elas são porosas. Essa poeira que é levantada aqui, quando ela bate na árvore, do mesmo jeito que acontece na acústica, bate e para, não vai ultrapassar a árvore, e também bate absorvido pela árvore. Os gases, por sua vez, eles também podem ser absorvidos pelas árvores, e elas são fontes naturais de renovação do ar e de geração de oxigênio, né? Então, elas são ótimos filtros para a contenção de partículas, sejam elas quais forem. Mas partindo para uma escala um pouco menor, a gente vai ter que ter uma preocupação na residência também com outras coisinhas. Nós temos alguns ambientes no interior da edificação, como a cozinha, que ela provoca já outro tipo de partículas. A gente já vai ter partículas líquidas suspensas no ar,
partículas de vapor, né? A condensação, especialmente de frituras, ela leva a troca de gases entre ambientes de maneira bastante desfavorável para outras atividades. Se você tem um apartamento muito pequeno, essa gordura do óleo ela pode chegar até nos quartos, dependendo do tipo de vedação. Então, a solução adequada para você conseguir resolver problemas de partículas líquidas suspensas, ou seja, aquelas que são geradas por condensação, seria você promover, primeiro, uma vedação. Olha o exemplo que eu tenho aqui embaixo. A cozinha ela está totalmente aberta em relação à área de serviço. Essa situação aqui é extrema de comunicação de gases indesejáveis. Por quê? Quando você fizer uma... E olha, o fogão está colado praticamente com ele, né? Pior ainda. Quando você fizer uma fritura aqui, o cheiro vai todo na roupa. Então, essa roupa já era. Ela virou uma roupa gorda. Ela não tem jeito. O que é o ideal? Fazer uma vedação. Mas se lembrem, vedar isso daqui pode significar também reduzir a qualidade do ar, porque o ar, depois que essa fritura acaba, eu preciso que o ar esteja entrando aqui para renovar e acabar com esse cheiro dentro da cozinha, né? Sem falar que a cozinha, o aquecimento dela é intenso e é constante por conta do fogão. Então, o fogão, forno, outros elementos, micro-ondas. Então, eu preciso ter ar para fazer com que a questão térmica aqui seja adequada também. Então, normalmente nós fazemos uma vedação no espaço, mas garantimos que essa vedação tenha características reversíveis, porque você pode vedar para evitar a dissipação e você pode novamente abrir no momento em que não estiver acontecendo essa troca de gases. A mesma coisa vai acontecer quando a gente pensa no banheiro. O banheiro também é um local de fonte. Essa imagem aqui, meio patética, foi somente para reforçar, para gravar a imagem na cabeça de vocês não esquecerem disso daí. E aí a gente vai ter um problema sério na questão do banheiro, porque existem projetos, por exemplo, que eles são diretamente comunicados. Você vê que aqui, ó, eu tenho uma área de um lavabo, de um banheiro acontecendo, ó, que a porta dele está aberta, virado para a sala. Ou seja, no momento em que um indivíduo aqui ele esteja passando mal com dor de barriga, ele não tem muito como disfarçar, porque eu abri a porta aqui, ele está realmente abrindo as portas do inferno e transmitindo toda a desgraça dele para dentro da sala. Não tem solução nesse caso aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa seria tentar verificar uma posição do banheiro, que apesar de ser funcional e fácil de acessar a partir da sala, não fosse tão próximo. Nas situações onde o espaço não permite, ou isso é uma reforma e você não consegue, notem que aqui, ó, estão vendo que aqui tem uma sala de jantar. Que bom que apesar da sala de jantar estar aqui comunicada, ela não está tão contígua como a de estar, porque seria pior ainda, né? Você faria uma troca de gases da mais indesejável possível, porque você estaria fazendo uma troca... Deixa eu ver se as imagens próximas que tem aqui, se ela fala um pouco disso. Não. Perdão. Ui, Jesus. Volta. E deixa eu só fazer uma brincadeira com vocês, então. Essa troca que aconteceria aqui, que está acontecendo, tá? Mas ela seria pior ainda se a sala de jantar estivesse aqui e a sala de estar estivesse lá. Ela é uma troca de temperos, né? É o cheirinho do tempero de hoje que está aqui com o de ontem que está aqui, né? Que está rolando. Então a gente vai evitar de todo jeito. Nesse percurso aqui, ó, se eu pudesse modificar esse layout, um anteparo bem aqui, ou simplesmente a extensão dessa parede, ela já faria com que os gases que vêm daqui do banheiro tivessem uma relativa dificuldade de fazer esse movimento, ó, de sair e voltar para a sala de jantar. Então, anteparos, circulação que com volta, com retorno, para você não ter esse contato tão direto, eles vão favorecer essa questão aí e dificultar a troca de gases que tem esse inconveniente que é proveniente do banheiro. Você vê que aqui, ó, eu já tenho uma situação muito mais interessante, e essa sim pode ser tida como um exemplo correto de distribuição do banheiro, lavabo em relação às outras atividades, ó.
Você vê que, inclusive, funcionalmente ela também está bem adequada, porque para você sair da sala e vir nesse lavabo, você não passa pela frente de nenhum dos quartos. Não sei esse que está frontal, né? Não teve jeito, o coitado não se livrou. Mas na questão da qualidade do ar, da troca de gases e tal, o banheiro ele está isolado por todo um corredor até chegar no ambiente social ou até chegar nos quartos. Então ele está numa situação de projeto favorável para essa condição que nós estamos estudando agora. Tá? Então isso seria uma condição ideal. E a gente vai parando aqui com essa parte do assunto. A aula que vem a gente já começa a estudar talvez os aspectos financeiros ou aspectos expressivos, estéticos e simbólicos na arquitetura.